Mateus 19, versículo 16. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele disse-lhe: Porque me chamas bom? Não há bom senão só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho guardado, desde minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Vem e segue. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Atos capítulo 16. Livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos 16, versículo 12. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, levaram à praça e apresentam os magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade. Nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, se lançou no cárcere interior e segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, olhando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro. Todo o trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando a sua casa, dispôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se
com toda a sua casa. São essas passagens que eu gostaria de ler. É interessante a maravilha da graça de Deus para com o pecador. Se a gente fosse ler de pessoas que tiveram o privilégio de ouvir o Evangelho, tem muitas passagens. Como, por exemplo, todos conhecem a passagem de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um mestre. Um homem sábio nas Escrituras. Um homem apto, teoricamente, para ensinar os outros. Aquele homem não era salvo, com muito conhecimento da Bíblia. Nós lemos aqui nesse mancebo, não era um homem que ensinava, mas ele teve a coragem de falar para o Senhor Jesus Cristo que ele praticava a lei. Ele guardava a lei. E aquele homem teve o privilégio, com todo o seu conhecimento, a sua criação religiosa, porque se ele era um homem que guardava a lei desde a sua infância, é porque ele tinha uma família que praticava isso. Aquele homem perdeu a oportunidade dele, aquele homem está no inferno. Em Atos 16, nós lemos de uma mulher que nós lemos que servia a Deus. Deus deixa bem claro na passagem que aquela mulher tinha um esforço muito grande em fazer a vontade de Deus. E um dia na vida dela, aquela mulher teve a oportunidade de ouvir acerca da salvação. O que significa isso? Uma mulher que procurava fazer a vontade de Deus, mas que não era salva. E nós lemos que o apóstolo Paulo saiu para ver se achava um lugar para orar, e reuniu-se um grupo de senhoras. E o apóstolo Paulo não perdeu tempo. Ele começou a falar da palavra de Deus. E nós não temos dúvida nenhuma, pelos escritos de Paulo e pela atitude dele, que aquele homem aproveitou a oportunidade para falar para aquelas senhoras da salvação em Cristo. Então, olha só a diferença. Uma certa mulher chamada Lídia, que procurava fazer a vontade de Deus. Deus via isto. Só que a salvação não é por esse caminho. Nós vemos que Deus abriu o coração dela. Foi uma obra de Deus no coração daquela mulher, para que ela ouvisse o que o apóstolo Paulo estava falando. Depois, aquela mulher foi batizada. Então, olha só, um conhecedor da lei, da palavra de Deus e religioso, uma mulher que procurava fazer a vontade de Deus, uma feiticeira e, por fim, um carcereiro, que nós não lemos se aquele homem tinha religião ou não tinha, se era um ateu ou o que é que ele era, mas ele teve a oportunidade dele e não perdeu. Sabe, prezados ouvintes, isso nos mostra que Deus não faz acepção de pessoa. Quando ele disse para os apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, ele não estava dizendo para os apóstolos: olha, vocês procurem pregar para tal tipo de pessoa.
Vocês vão encontrar pessoas que conhecem a Bíblia, e esses não precisam. Vocês vão encontrar pessoas boas de boas obras, esse não precisa. Vocês vão encontrar pessoas religiosas, esse não precisa. Vocês vão pregar para a pior qualidade de pessoa. Não é isso que nós lemos. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, indiferente do que são e aonde estão. E aqui nós temos, né, Paulo pregando para uma mulher boa, de boas obras, para uma feiticeira e para um funcionário de uma prisão. Felizmente, nesse capítulo, essas 3 pessoas aproveitaram. Lídia, nós podemos ter convicção de que aquela mulher, ela fazia aquilo com 100% de interesse de agradar a Deus. Só que ela ainda continuava em seus pecados. Mesmo fazendo aquela boa obra, prezados ouvintes, se aquela mulher morresse sem ouvir a palavra de Deus, a salvação, o caminho e o perdão em Cristo daquele servo de Deus, aquela mulher estaria no inferno. Da mesma maneira que aquela feiticeira. Da mesma maneira que aquele carcereiro. Só que, quando aquela mulher ouviu o Evangelho, ela deixou que Deus fizesse a obra no coração dela. E nós lemos aqui que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Sabe, prezados ouvintes, isso é algo fundamental que contribui muito para uma pessoa ser salva. Porque é possível e existe muito perigo de uma pessoa, mesmo estando numa reunião, não estar ouvindo nada do que está sendo falado. Aquela mulher, ela estava atenta, ela não perdia uma palavra do que aquele servo de Deus falava. Aquela mulher, mesmo com uma bagagem de boas obras na sua vida, ela prestou atenção na pregação daquele homem. Aquela mulher foi salva naquela reunião. Aquela mulher compreendeu que ela era uma pecadora. Aquela mulher deixou que Deus entrasse no coração dela. Aquela mulher teve aquela oportunidade na beira de um rio, num lugar sem conforto. Não tinha bancos lá, nem tapetes, não existia nada, na beira de um rio. Mas na beira de um rio, aquela alma foi ganha para Deus. Então, prezados ouvintes, o que você está pensando que está fazendo para agradar a Deus? Se você não é salvo, se você ainda não abriu o seu coração para receber a Cristo como teu Salvador, isso não vai te tirar da condenação eterna. Que diferença enorme entre uma feiticeira e aquela senhora. As duas estavam no caminho espaçoso. O caminho é espaçoso, prezados ouvintes, porque ele tem recurso para o pecador em todos os sentidos. No caminho espaçoso tem religião para todos os gostos. Tem costumes para todos os gostos. Eles modelam o pecador de acordo com o que ele gosta. Não é do ponto de vista de Deus, mas é do ponto de vista do gozo e do gosto do pecador.
Não, você pode vir para cá que não tem problema, você pode continuar usando o brinco, você pode continuar com o seu cabelo como você gosta, você pode continuar do jeito que você está, não tem problema, pode vir para cá. Existe. Existe. A revolução religiosa, a revolução evangélica. Não, eu gosto daquele lugar porque é livre. Eu ando como eu gosto. Não tem ninguém me impondo regra. Prezados ouvintes, dê uma olhadinha na palavra de Deus, no ponto de vista divino. Como é que Deus está vendo essa pobre criatura? Como é que Deus está vendo essa pobre alma? Ela continua ainda condenada em seus pecados e está indo para o inferno. Mas eu gosto de pensar no carcereiro. Porque é interessante o porquê que aqueles homens foram presos. Aquela feiticeira dava muito lucro. E as palavras dela, esses homens que anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Você já imaginou sair isto na boca de uma feiticeira? Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação. Mas será que não existia outros caminhos em Filipe? Será que não existia outros métodos de ensino da palavra de Deus? Será que não existia gente lá em religiões para gostos diferentes? Prezados ouvintes, isso nunca faltou. Essa fábrica é antiga. Esta indústria da religião ela é antiga. Mas em Filipe chegou 2 homens que uma feiticeira disse: estes nos anunciam o caminho da salvação. Prezados ouvintes, como que dizendo, tudo que existe em Filipe não é o caminho da salvação. Agora, esses anunciam. E esses são servos do Deus Altíssimo. Esses homens são homens que pregam a verdade do Evangelho conforme Deus quer que seja anunciado. O que aconteceu? Isso levou aqueles homens da praça pública a ganharem uma surra de muitos ações. Suas roças ficaram lavradas. Vergonhosamente despidos em praça pública, se tornaram um objeto em que todos podiam olhar, rirem, gozarem e por fim foram levados para a cadeia. Quem é que estava na cadeia? Aqueles homens que anunciavam o caminho da salvação. Quem é que estava na cadeia agora? Os servos do Deus Altíssimo. Mas, prezados ouvintes, quem que esses homens levaram para a cadeia com eles? Deus. Também estava preso junto com eles naquela cadeia. E isso fez toda a diferença. Porque à meia-noite aproximadamente, Deus agiu naquele cárcere. Deus mandou um terremoto para ali. E não somente abalou com as estruturas dos cárceres, como ele abriu todos os cadeados e cadeias dos braços e dos pés daqueles presos. Em meia escuridão da noite, aqueles presos tiveram chance de fugirem daquela prisão, de se escaparem por suas vidas, saírem daquela situação. O carcereiro se acordou e ele viu que todas as portas estavam abertas. Aquele homem tentou se matar. Aquele homem sacou a mão da sua espada e ele iria se suicidar, ele iria se matar com a sua própria espada, ele iria se atravessar com ela e iria morrer. Mas de repente ele ouviu no meio daquela escuridão aquela voz de Paulo: não te faças nenhum mal, nós estamos todos aqui. Nenhum preso tinha fugido.
Aquele homem estava tremendo. Aquele homem estava trêmulo. Aquele homem estava apavorado. Ele pediu luz, que acendesse uma luz. Ele se colocou diante daqueles dois homens. E ele fez a pergunta. Uma das perguntas mais importantes da palavra de Deus. Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Aquele homem falou, quem sabe pela primeira vez na vida dele, de salvação. Aquele homem, quem sabe, nunca tinha provado de uma experiência como aquela. Mas ele compreendeu que ele estava diante de dois servos do Deus Altíssimo, que estavam trazendo para o fundo daquele cárcere o caminho da salvação. E ali, tremendo, como no ditado nosso, às vezes nós dizemos, como uma vara verde, na presença daqueles dois servos de Deus, ele perguntou: Senhor, o que é necessário que eu faça para ter essa salvação? E sabe que eu tenho me perguntado, e às vezes eu tenho passado tanto tempo pensado nessa pergunta. Quantas pessoas hoje têm feito essa pergunta para pessoas erradas? E eu fico imaginando uma pessoa como esclarecida, que não quer ir para o inferno. Pergunta isso para um padre. Padre, o que é que eu posso fazer para não ir para o inferno? Ah, filho, uma boa conduta, caridade, amar o próximo, reza os queridos Pai, mas salve rainha, algumas Ave Maria, que tu está de bem. Tu está de bem, meu Deus. Imagina chegar uma pessoa no candomblé. O que eu faço? Eu não quero ir para o inferno. Toma os passes. Vai para a esquina. Toma um banho de sangue. Imagina chegar e fazer uma pergunta dessa para uma pessoa que guarda a lei. Guarda os mandamentos. Precisamos ser justos, cumprir com as nossas obrigações, homens de boas obras. Imagina chegar e sair um pastor pentecostal. Pastor, o que eu faço? Eu não quero ir para o inferno. Tu precisa pagar o dízimo. Tu tem que ser batizado. Tu tem que começar a te reunir com nós. Toma uma carteirinha e está tudo pronto. E assim, prezados ouvintes, para quantas pessoas erradas que se faz essa pergunta hoje? Mas aquele carcereiro estava diante de dois homens de Deus. Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Imaginem quantos tipos de respostas eles poderiam ter. Mas a resposta dos dois foi só uma: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Eles não falaram de religião, não falaram de boas obras, não falaram de dinheiro, não falaram de igreja, não falaram de nada. Nós vemos que tanto Lídia como o carcereiro, eles foram batizados. Depois da sua experiência com Cristo. Depois de ter o recebido como Salvador. Prezados ouvintes, aquele homem pisou naquela noite na tampa da sepultura. Aquele homem conheceu as portas do inferno e dali o apóstolo Paulo tirou ele de volta. Ele apresentou o Cristo como Salvador. Aquele homem iria morrer naquela hora, condenado, e estaria no inferno. Mas ele estava diante de duas pessoas verdadeiras e fiéis, salvas, que anunciaram a salvação em Cristo. E aquele homem naquela noite, ele compreendeu: então eu creio nesse Salvador. Eu creio nesse Salvador. Aquele homem que trouxe Paulo segurando e levando até o cárcere interior, pegando as correntes e amarrando
nas suas mãos e nos seus pés, colocando no tronco, agora estava levando aquele homem para a sua casa para jantar na sua mesa, pedindo para que procurassem curativos, azeites e ervas, porque aquele homem estava ferido, tinha que ser tratado aquilo ali. Imagina o carcereiro tratando das costas de Paulo, tentando suavizar a dor das suas feridas, pondo a sua mesa na sua casa para aqueles dois servos que algumas horas antes ele levou para o fundo do cárcere. Sabe o que significa isso, prezados ouvintes? Uma verdadeira conversão. Isto é uma verdadeira conversão, uma verdadeira salvação. E nós lemos da alegria daquele carcereiro. Sabe quando é que terminou aquela alegria, prezados ouvintes? Nunca na vida dele. Nunca. Aquele homem está hoje no céu e por toda a eternidade estará lá, por causa daquela escolha que ele fez naquele dia, praticamente meia-noite, lá no cárcere. Por isso que eu gosto de pensar e gosto de falar para as pessoas que Deus pede que pregue o Evangelho para todos. O caminho da salvação é para ser pregado para todos, sejam católicos, pentecostais, adventistas, umbandistas, seja lá o que forem, é para pregar para todos. A cidade de Filipe uma vez foi contemplada com dois servos que anunciavam o caminho da salvação. Pesados ouvintes, você pode deitar sua cabeça no travesseiro com a plena convicção de que você entrar na eternidade, você está com Cristo. Você tem essa certeza. Eu tenho certeza absoluta que se perguntasse no outro dia, dali uma semana, dali um mês, dali a 10 anos para o carcereiro: carcereiro, tu não perdeu a tua salvação? Não. Não. Eu posso ter perdido muitas oportunidades na vida, mas a minha salvação não. Tu te arrependeu, carcereiro? Não, também não. Ah, não. Eu posso me arrepender de muitas coisas na minha vida, mas de ter sido salvo, não. Isso foi uma atitude minha para com Deus, que valeu para a minha eternidade. Então, prezados ouvintes, que você possa, nessa noite, com a ajuda de Deus, ser esclarecido. O fato de ter um bom conhecimento da Bíblia não leva ninguém para o céu. Uma vida de oração não leva ninguém para o céu. Uma vida de boas obras não leva ninguém para o céu. A salvação não é uma emoção, prezados ouvintes. A salvação é uma experiência viva em que o pecador tem com Deus. Quando ele é arrependido dos seus pecados, não se conformando com a sua vida, compreendendo: eu estou indo para o inferno, com tudo que eu sou e que tenho. E ele olha para Cristo, mas Cristo morreu pelos meus pecados. Ele levou sobre si, no seu corpo, os meus pecados. Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? Você pode pegar essa Bíblia e nesse mesmo versículo compreender: crer no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não apresenta outro meio, prezados ouvintes. Se tivesse qualquer outro meio de salvação para o pecador, Cristo não teria descido até este mundo e passado pelo que passou. A salvação está única e exclusivamente ligada ao Senhor Jesus Cristo. O resto é caminho espaçoso, é caminho da perdição. Somente Cristo é a porta estreita. Aproveite essa noite, prezados ouvintes. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo.